Graça e paz, povo amado, povo de Deus, e a palavra do Senhor hoje está no Novo Testamento, em João 13, onde Jesus lava os pés dos discípulos. E ele diz que, assim como ele serviu, nós devemos imitá-lo e fazermos também. Servir, estar de prontidão, se colocar à disposição para ajudar e cuidar das pessoas. Vejamos, se eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Jesus está dizendo, veja, eu sou o Filho amado de Deus, eu sou o Messias, o Senhor, o Salvador. No entanto, eu concretizei, eu lavei os pés dos meus discípulos e é importante que vocês entendam isso. Estejam a servir, estejam a serviço, coloque-se à disposição, ajude, cuide. Assim eu e você. Nós não devemos nos achar superiores. Não devemos nos achar na condição, num patamar diferenciado ao fato de não querer ajudar uns aos outros. Lavar os pés é servir, lavar os pés é cuidar, lavar os pés é ajudar, lavar os pés é proteger, colocar-se à disposição. Eu e você devemos cuidar uns dos outros, devemos zelar pela igreja, devemos anunciar o evangelho, devemos ir ao encontro das pessoas, devemos ser mansos, humildes, ter paciência, ser cuidadoso, ser misericordioso, falar do amor do Senhor. E não se achar, não, porque eu já estou numa posição de destaque, eu já sei de algumas coisas, olha, esse povo que aí está, como se eu estivesse olhando de cima para baixo. Ô, meu irmão, minha amada, que nós aprendamos com Jesus, o Senhor, a sermos humildes, solidários, e nos colocarmos à disposição do reino do Senhor. Irmos ao encontro das pessoas, anunciarmos o evangelho, ir de evangelizar, falar que o Senhor está vivo, ressuscitado. Mais uma vez, ser bom ouvinte, colocar o ouvido para ouvir as pessoas. Pedir ao Senhor dom para saber não só ouvir, mas também para aconselhar, são dons que o Espírito Santo pode nos capacitar. Mais uma vez, estejamos à disposição e no caminho do Senhor, ao encontro das pessoas, a cuidar delas, zelar por elas, orar por elas, interceder por elas, deixarmos de olharmos o nosso umbigo e ampliarmos o horizonte, ampliarmos o leque de ajuda, estender as mãos. Mas isso que não deve ser só em palavras, mas em gestos concretos. Mais uma vez, meu irmão, mais uma vez, minha irmã, se coloque à disposição do Senhor para o encontro das pessoas, cuidar das pessoas, ajudar as pessoas. Isso lembra aquela parábola que Jesus fala, do qual um senhor foi ferido num assalto, machucado, e estava estendido lá no chão. Vieram alguns sacerdotes, passaram e não cuidaram dele. No entanto,
uma pessoa, um samaritano, do qual não era parte do povo judeu, e no entanto aquele homem parou, cuidou dos ferimentos, passou óleo, cuidou daquela pessoa que estava enferma, colocou em cima do seu animal, o levou para uma hospedaria, bancou a hospedaria daquela pessoa e disse ainda mais: quando eu voltar, eu irei restituir o que foi gasto a mais. Ou seja, é servir, atos concretos, gestos, não só de blá blá blá, mas atos. Cuide das pessoas, cuide das pessoas que estão próximas e outras que não são tão próximas. Próximo, eu digo, não só de sangue, de parentesco, mas das pessoas no contexto geral. Não nos achemos superiores a elas. Assim como Jesus cuidou, lavou os pés, que eu e você possamos cuidar uns dos outros. Amém? Que Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.